Fala pessoal, beleza? Esse vídeo eu vou apresentar aqui para vocês mais um recurso aí do Quant Analyzer, que é a análise de cenários, como eles chamam aqui, What If cenários, What If Analysis. Bom, ah, qual que é a ideia aqui deles? É que você possa testar as suas hipóteses, algumas ideias aqui de complementares à sua estratégia, como por exemplo, o que aconteceria se você negociasse de segunda até quarta-feira, ou apenas nas sextas-feiras? O que aconteceria se você fizesse apenas um trade por dia? Então você pega o seu set e, digamos que ele tem uma média aí de 3 trades por dia, e aí você aceita apenas o primeiro, ou pula o primeiro e aceita só o segundo. Então, mais ou menos nessa ideia, você fazia alguns testes aqui em relação a esses dados, né, que foram coletados lá do seu relatório da estratégia. O que aconteceria se você negociasse apenas em um determinado horário do dia, tá? E aí vem para uma outra questão que eu acho muito legal, né? E outros tipos de perguntas, como por exemplo, o que acontece se você negociar apenas no último dia do mês, tá? Pensa nesse cenário, será que é bom o resultado? Né? E se você negociasse apenas nos dias de payroll? Então, pensam vários cenários assim que você pode ir agregando. Claro que alguns aí que eu comentei, você não vai conseguir fazer de forma nativa aqui no Quant Analyzer, tá? Mas seria possível você implementar ele. O problema é que essa implementação para o Quant Analyzer, que você vai ter acesso aqui neste botão, que é o Scripter, tá legal? Você só vai ter acesso pela linguagem Java. Então você teria que fazer essa programação em Java aqui, tá bom? Vamos lá, beleza? Deixei aqui para vocês o link da referência que a gente vai usar. E já aqui no Quant Analyzer, fiz a importação de todos os meus setups, né? E agora eu vou fazer o seguinte, selecionar eles e criar um portfólio, tá bom? Vamos lá, cria aqui o portfólio completo, tudo ok, dando continuidade aí naquilo que a gente viu no outro vídeo. Vou vir aqui em What If Analysis, que é o tema deste vídeo, e aí veja quantas opções aqui eles já colocam para a gente, tá? Dias da semana, então de segunda até domingo, caso você esteja aí negociando em outro mercado, né? Horários de negociações, então 0 até 23 horas. Claro, aqui você não vai ter acesso aos minutos, tá? O que ele é importante aqui entender o seguinte: vamos voltar em Analyze e clicar em List of Trades. Este daqui é o nosso dataset. Como que ele faz? Ele não separa, eu já comentei, né? O MetaTrader separa em orders, deals e positions. Aqui, o que ele faz? Ele junta tudo isso fazendo o seguinte: horário de abertura e horário de fechamento do trade. Então, ele consolida isso em uma única linha, tá bom? Quando você fala lá, negocie às 9 horas, o que ele vai fazer? Ele vai passar linha por linha e fazer o seguinte teste. É, hora é igual a 9? Sim, então mantém. Hora é igual a 9? Não, 10. Então remove, 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 tá? Então ele vai fazer isso daqui, ó. Opa, 9 horas, mantém, mantém, remove. Então ele vai fazer o filtro dessa forma. Todos os cenários ali que a gente for testar, é simplesmente essa regra que ele vai estar batendo aqui no nosso dataset, tá bom? Só para entender como que ele trabalha aqui e por que ficaria complicado de você fazer isso por minutos. Ele poderia ter colocado aqui um range para você definir, mas ele preferiu deixar por hora. Eu acho que já é suficiente também. Mesma coisa ele vai fazer com os meses, dias da semana, enfim, todas as regras que a gente for aplicar. Então vamos lá, vou dar uma dica aqui. O que você vai fazer é criar primeiro um cenário, tá? Vamos colocar assim, genérico. Então, sem nenhum filtro. Vou selecionar o meu portfólio, veja que ele está aqui, e vou criar uma alternativa, tá bom? Um what if alternative. Beleza. Olha o que ele faz. Ele volta aqui para essa tela das estratégias simples e joga ele aqui no final. What if portfólio. Então, vamos chamar ele aqui vou renomear ele para portfólio. Então agora, olha só, quando eu renomeio, ele veio para cá, né? E aí veja que ele já mostra aqui como que está configurado
esse cenário, tá bom? Eu não consigo mais editar, tá vendo? Se eu quiser editar, o que eu preciso fazer? Volto para portfólio e seleciono esse daqui, tá bom? Perceba que interessante, agora eu tenho o portfólio aqui nas estratégias. Então, para que eu fiz isso? Para que eu possa configurar uma view aqui customizada de visualização, e aí eu consigo comparar se está melhorando esse cenário ou não, se ele se tá melhorando determinada métrica. Então, fica bem fácil aqui de você trabalhar. Veja, crie o seu portfólio, né, completo e traz ele para cá. Aí fica mais interessante. Vamos lá, vamos fazer o primeiro cenário aqui. Volto para portfólio. Vamos fazer um cenário que eu planejei, negociando apenas de segunda e sexta, ou melhor, né, ou sexta-feira, né? Então, apenas negociando segunda ou sexta-feira. Aí o final e o começo da semana para a gente isolar ele. Depois a gente testa aqui o miolo aí da semana, beleza? Vamos lá, cria uma alternativa com base nisso. Ela vai vir para cá, para o final, como eu comentei. Vou chamar de segunda, vírgula, sexta-feira, tá bom? Olha o que acontece quando eu dou Enter. Ele já seleciona essa estratégia simples agora, que na verdade é composta por um portfólio, mas ele remove aqui os dias. É bom para você validar, tá bom? Olha aí. Fechou. Temos aqui a nossa estratégia e vamos voltar para o portfólio e já fazer a criação do cenário inverso, que seria de terça até quinta-feira. Crio ele vem aqui para o final, renomeio de terça até quinta-feira e agora vou deixar ele aqui, ó, tudo certinho, vou deixar ele tela cheia e você já pode começar a ver que ficou interessante, ó. Você pode, por exemplo, analisar o lucro, né, o lucro acumulado, quantidade de trades, a taxa de acerto, se melhorou ou se piorou. E, obviamente, o que é interessante aqui é você fazer uma view customizada, uma view com alguns parâmetros que você julga que são interessantes. Deixa eu ver aqui, acho que eu já tinha preparado ela. Vamos ver se faltou alguma coisa. Por exemplo, quantidade de trades já está lá. O recovery já está lá, beleza. Bom, aí aqui você configura sua view, deixa as métricas que você quer analisar e obviamente vai reordenando, você pode reordenar aqui, tá bom? Período de estagnação, índice Sharp, ok. Veja que interessante, o portfólio completo, ele estava aí com um recovery de 27. De segunda a sexta ele caiu para 11, só que o meio da semana, né, terça até quinta, ele subiu para 46. Então melhorou bastante aí para esse portfólio operar durante a semana. Claro que não vamos falar aqui sobre análise de dados, certo? Isso aqui pode não dizer nada. A gente está estudando o portfólio. Esse aqui é o meu portfólio. Se você fizer no seu, pode ter um resultado completamente diferente, certo? Agora eu vou clicar aqui, ó, no segunda a sexta para selecionar ele. Veja que ele está selecionado e aí continua tudo igual. Tudo aquilo que a gente já estudou permanece. Então veja, aqui é a curva de capital do segunda ou sexta. Se eu clicar aqui de terça a quinta, eu tenho a curva de capital dela. Eu posso ver por aqui, por essa visualização, para avaliar as métricas, avaliar o resultado mês a mês, tá? Então, continua tudo igual. A única coisa que a gente está criando estratégias simples com base em cenários, tá bom? Vamos voltar, vamos fazer mais alguns aqui para praticar. Vou marcar todos, vamos fazer agora dos meses do ano. Então, por exemplo, o que aconteceria se eu negociasse apenas aqui, ó, janeiro, fevereiro e depois o final ali do ano, né? Outubro até dezembro, tá? Criei aqui a alternativa, né, de cenário, seleciono ela e agora ela vem aqui para o final. Vamos lá, essa daqui é janeiro até fevereiro e depois outubro até dezembro. Foi isso, janeiro até fevereiro e outubro até dezembro, beleza? Volto para o portfólio, vou fazer mais um cenário aqui, que é o oposto, de março até setembro, bom? Vamos gerar ele de março até setembro. Beleza, confere se está tudo ok. E tá lá. Agora você pode comparar
as métricas. Então, por exemplo, o portfólio completo estava com 27 de recovery aqui, que é a métrica que eu estou usando como referência. Tá? Você pode usar o drawdown ou qualquer uma outra que você quiser. E aí eu vejo com base nela, né, como que foi o desempenho. Então veja que de janeiro até fevereiro e outubro até dezembro, esse começo e final de ano, piorou muito o resultado. Foi para 10. Conseguiu ser o pior recovery aqui. Ó. Só que nesse meio do ano, de março até setembro, veja que ele foi para 35. Então eu estou criando algumas conclusões aqui que não necessariamente vão refletir em bons resultados no futuro. O que esses dados estão me mostrando? Que é melhor usar o meio da semana, terça até quinta, e que é melhor operar entre março e setembro, que esse é o melhor período. Tá? É isso que os dados aqui estão mostrando, não quer dizer nada em relação ao futuro, é o que aconteceu no passado. Né? Beleza, o que você ainda pode fazer é vir aqui e fazer um cenário misturando tudo isso. Então você poderia agora, mas e se eu negociar então entre terça e quinta e só aqui neste período do meio do ano aqui, né? Vamos lá, criar mais este cenário que seria março até setembro, de terça até quinta. Confere se está tudo ok. Olha lá, terça até quinta, março até setembro, beleza. E agora você pode comparar ele. E, curiosamente, ele não conseguiu ser superior a este 46 que a gente já adquiriu em outro cenário. Veja que ele ficou aqui em 33 em termos de recovery. Claro que eu estou avaliando essa métrica, mas veja o drawdown como ficou baixo, certo? Foi o melhor drawdown, lembrando que a nossa referência é sempre o portfólio completo. Então, realmente, o drawdown dele foi muito baixo, né? Mas ele perdeu em recovery, enfim, aí cada um avalia as métricas que gosta. Estou mostrando aqui como é que usa esse recurso. Bem interessante, certo? Vou voltar aqui para o nosso portfólio, desmarcar tudo. Vamos ver mais alguma coisa? Você poderia avaliar aqui aquela questão, né? Sell in May and go away, compre em agosto, enfim. Você pode ter outras ideias aqui com essas opções que eles fornecem. Vamos para essa parte aqui de baixo. Lembrando que, ele está falando para você limitar apenas em operações de venda. Você pode fazer isso por aqui, criar um setup dessa forma, para depois, lembrando, depois você pode pegar esse que foi gerado e combinar com outras estratégias. Então, por exemplo, aqui eu poderia gerar um sniper que só vende, um sniper sell only, short only, e combinar ele com aqui, por exemplo, um Keltner que só compra, tá bom? E aí você gera duas estratégias simples e combina as duas para gerar um portfólio, tá? Essa que é a dinâmica aqui da coisa, tá bom? Não vou fazer isso, mas deixa eu ver aqui alguns que eu marquei para a gente fazer. Como, por exemplo, períodos, olha só. Aqui, fazer negociações dentro de uma determinada data. Como que você configura isso? Eu quero negociar apenas num período de crise lá. Então, vamos colocar aqui 2020, mês de... 1 de fevereiro de 2020 até 1 de abril de 2020. Veja, então agora eu tenho aquele período que foi bem com uma volatilidade muito alta, certo? Tá aqui, eu vou marcar ele para o meu portfólio completo. Então, sempre presta atenção nisso, tá? Portfólio completo, marquei aqui a opção de negociar apenas neste período, tá bom? E vou... vamos piorar aqui um pouco. Vamos colocar assim, apenas vendas nesse período aí de crise, só para ver o que aconteceria, tá? Cria ele aqui, então apenas vendas no crash. Legal. Olha lá as condições aqui, ó. Direction, only short, aceite trades apenas entre essas datas. Vamos ver como é que ficou? Posso selecionar ele e vir aqui em Analyze Equity Chart.
Olha aí, esse é o resultado que eu teria se tivesse feito apenas vendas nesse período, tá? Legal, foi um resultado bom, óbvio, acho que esperado, né? Era esperado isso. Você pode testar aí apenas compra, fazer outros testes, tá bom? Só estou mostrando como é que usa aqui a ferramenta. Vamos para o próximo, que seria remoção de outliers. Ou seja, principalmente nesses momentos aí de crise, você tem alguns trades lá na sua base de dados que não poderiam sequer ser executados em uma conta real, tá? Por conta de circuit break, por conta de alguns bugs ali que o MetaTrader gera. Então é legal você fazer assim, ó, uma remoção desses outliers, tá? Por exemplo, remover os 25 melhores trades e os 25 piores trades, tá? Removendo aí esses outliers. Claro que não são todos esses daqui que teriam sido evitados em uma conta real. Não pode se iludir também, tá bom? Então vamos lá, seleciona aqui o portfólio e vamos fazer o seguinte, eu estou fazendo tudo no portfólio, não sei se ficou claro que você pode fazer isso em uma estratégia. Vou ver a estratégia que mais negociou. Essa daqui, Breakouts. Tá bom, então Breakouts é o meu robô que mais negociou. Ele teve aí 4.300 trades. Vou selecionar ele e excluir os outliers apenas do Breakouts. Veja, ele está aqui, ó, selecionado. Vamos lá, criar a alternativa dele. Veja, What If Breakouts. Então, vou chamar esse daqui de Breakouts without Outliers. Beleza? Olha aqui se ficou certinho a configuração dos cenários. Tudo certo. Agora a gente pode comparar tanto aqui o resultado. Melhorou um pouquinho só. Tá? O impacto no lucro praticamente não teve, mas você poderia avaliar aqui a curva de capital do original comparado com ele sem os outliers. Ah, olha que interessante ficou. Não esperava esse resultado. Vocês estão vendo lá? Ó, esse daqui é sem a remoção dos outliers. E agora, se eu coloco removendo eles, o resultado muda completamente, tá? Eu acredito que esses trades aqui não teriam sido evitados em conta real. Não vou me iludir. É isso que você também tem que tomar cuidado aí na sua análise, tá bom? Então, com a remoção dos outliers, ele sai ali daquele, daquele prejuízo no período mais recente. Fechou? Então, fiz aqui um com o setup mesmo, né? Sem ser olhando para o portfólio. Mas vou voltar aqui para o portfólio para ver se tem alguma outra coisa interessante. Tem a remoção dos overlapping trades, aqueles trades que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então entra um robô e aí vem mais 2 robôs, então fica 3 simultâneos. Ele vai excluir esses que são sobrepostos. Então ele aceita só o primeiro. O primeiro negociou, beleza. Começou a vir mais trades naquele mesmo período, ele vai recusando. Não acho muito legal, nem vou testar isso, porque numa conta real você teria que ter um robô programado para refletir esse cenário, um robô que seja capaz de entender essa lógica. A gente sabe que talvez nem exista, ninguém pensou nisso, você teria que programar pensando nessa lógica, tá? Então não vou nem testar isso. Remover transações de balance. Então o que quer dizer isso aqui? Depósitos e saques. Tem muitos robôs que usam as taxas como depósitos e saques na conta, então daria para remover isso por aqui. Até depósitos mesmo, de aportes de capital na sua conta. Daria para remover por aqui. Que mais? Remover trades pendentes. Beleza, então ordens limite aí penduradas. Remover 0 trades. Acho que trades que não deram lucro nem prejuízo, talvez, certo? Aquilo que eu comentei de pegar apenas o segundo trade, ele ignora o primeiro trade e aceita o segundo. Tem que tomar muito cuidado, tem que ver se faz sentido aí para o seu robô, para o robô que você vai usar, se vai fazer sentido aplicar essa regra, tá? Pegar apenas 5 trades por dia, você pode limitar. Quero só um trade por dia, quero 5, 10 trades por dia, você que escolhe aqui o número, deixa marcado aqui e aí você consegue criar esse cenário, tá bom? Capital inicial, então quanto que vai iniciar, você pode mudar aqui, você pode modificar. O inicial está em 20, você pode mudar para 30. Também acho que não é tão interessante. Lembrando que você pode fazer esses ajustes de capital alocado inicial aqui em Settings, tá bom? Você pode fazer isso aqui.
basta recalcular os status. Veja que já mudou aqui o resultado, né? Você pode mudar o depósito inicial por aqui, não vejo vantagens. E o último, que é uma pergunta aí no meu último vídeo, que foi o seguinte: e se eu quisesse agora testar, por exemplo, vamos fazer uma coisa interessante aqui então. Vou ordenar ele aqui por portfólio e vou apagar, por exemplo, esses que a gente acabou de criar, tá bom? São esses daqui que a gente criou junto, vou apagar todos eles, legal. E cadê? E agora eu tenho uma estratégia, por exemplo, com um menor drawdown. Vamos pensar no seguinte aqui, ó. Tá vendo que está muito longe o drawdown do... Deixa eu apagar esse daqui também. Veja que está muito longe o drawdown desse VWAP, que opera muito, do drawdown desse agulhada. Eu poderia aumentar em 3 vezes o lote desse agulhada. Estou fazendo um balanceamento de lotes aqui, não que vá fazer sentido que eu faria isso na conta real, só estou mostrando como fazer, tá? Então o agulhada está com um drawdown de 700, mas poxa, o VWAP está com um drawdown de 2.400, eu quero balancear isso, quero deixar o drawdown dele em 2.100. Então, multiplicaria o lote dele por 3, certo? Vamos fazer isso. Vou selecionar o agulhada, confere aqui em cima sempre, vem aqui em Used Fixed Lots e agora eu vou trabalhar com 3 lotes. Gera uma alternativa, ó que legal, opa, what if agulhada, então vou colocar o agulhada lote 3, show demais, e agora só verificar se está tudo certo. Vamos lá, a agulhada tinha 15 mil de lucro, passou para 45 e o drawdown dele aqui foi balanceado. Então, eu posso fazer o quê? Gerar novamente o meu portfólio, só que sem o agulhada desbalanceado. Pegaram a ideia? Então, você não precisa, qual que é a vantagem aqui? Você não precisa ir lá no MetaTrader reexecutar o seu backtest, sabe? Para fazer o balanceamento do lote. Então, um dos recursos aqui que eu acho muito interessantes do What If Analysis. E acho que com isso a gente encerra aqui esse pequeno tutorial, mostrando como usar esse recurso que eu gosto bastante. Lembrando que você não precisa trabalhar com o portfólio, você pode trabalhar com as estratégias de forma isolada, tá bom? Pessoal, por esse vídeo é isso. Agradeço. Qualquer coisa, mandem uma mensagem lá no Telegram. Se precisarem de alguma coisa, se tiver alguma dúvida. E até mais. Valeu!